Hey pessoal, hoje à noite a gente começa no lugar mais familiar possível, sua própria cama. Você tá lá, enrolado no mesmo lençol que sempre acaba chutando no meio da noite, o celular ainda vibrando com aquela notificação que você jurou que ia ignorar. O teto encara de volta, talvez o ventilador gire devagar acima de você e por um instante parece só mais uma noite qualquer. Mas aí, as paredes começam a sumir. Não de um jeito assustador, tipo filme de terror. É mais como tinta aquarela escorrendo de uma tela, os contornos se desfazendo suavemente. O teto desaparece, o chão também, e de repente não existe mais nada. Nada, além de uma voz que não vem de fora, mas de dentro. E ainda assim, não é sua. Então, antes de se ajeitar por aí, aproveita para curtir o vídeo e se inscrever. Mas só se você realmente curtir o que eu faço por aqui. E me conta nos comentários, de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade. Agora, apaga as luzes, quem sabe liga um ventilador para dar aquele ruído de fundo relaxante e vamos mergulhar juntos na jornada de hoje. Você está de pé, sem saber quando ou como se levantou. O chão é aveludado? Parece camurça, só que sem peso, sem atrito. Você tenta andar, mas não sente os passos. Você se move, mas nada debaixo dos pés acompanha. Onde eu tô? Você pensa. E no exato segundo seguinte, a voz responde. Você está onde eu estou. Legal. Críptico e reconfortante ao mesmo tempo. Tipo um biscoito da sorte escrito por C.S. Lewis. Você aperta os olhos tentando ver de onde vem a voz. Há um brilho agora, distante mas crescendo. Ele pulsa num ritmo que te soa estranho. E ao mesmo tempo familiar, como um batimento cardíaco, ou talvez o grave daquele remix gospel que sua tia toca em todo churrasco. Você tenta falar de novo, mas sua boca não existe aqui. As palavras não saem, elas são compreendidas. E Deus? Sim, é claramente Ele quem está falando. Não soa como trovão, Ele soa calmo, como alguém que já viu todas as burradas que você fez e mesmo assim guardou um lugar para você na mesa. À medida que o brilho se aproxima, você começa a notar detalhes. O ar cheira a madeira queimada com um toque de laranja, estranhamente reconfortante. Sua pele arrepia como se estivesse perto demais de uma caixa de som quente num culto de domingo à noite. Você se sente visto, profundamente, tipo quando alguém descobre seu blog secreto dos 14 anos e ainda te elogia. Então acontece algo bizarro, uma porta gigantesca aparece. Não é tipo porta de casa, é um arco colossal, feito para gigantes, com mármore antigo, cheio de inscrições que brilham em uma língua que você nunca aprendeu, mas estranhamente entende. A primeira linha diz: os sonhos dos justos são escritos com luz. Bonito demais para ser só uma tela de carregamento. Você caminha até o arco e o chão começa a se transformar, como tecido ondulando, e imagens aparecem debaixo dos seus pés. Seu quarto de infância. A noite em que você chorou calado, fingindo dormir. A vez que quase desistiu, mas não. Aquele momento em que tudo parecia vazio e você se perguntou se alguém via você. Aparentemente, alguém via. Curiosidade aleatória. Na Idade Média, muita gente acreditava que os sonhos eram literalmente mensagens divinas, enviadas por anjos através de símbolos. Historiadores ainda discutem se essa crença moldou os rituais religiosos da época ou se foram os rituais que alimentaram essa crença. Mas o fato é, você está vivendo isso agora. A voz volta. Todas as noites eu tento te alcançar, mas você só me escuta quando para de tentar entender e começa a tentar sentir. Ui, essa doeu mais que aquela indireta no grupo da família. Você encosta no arco. Ele está quente, vibrando como se estivesse vivo. O brilho aumenta e, de repente, você começa a cair, mas não para baixo. É mais como mergulhar dentro de si, como se camadas suas estivessem sendo viradas, uma a uma. Agora tem música, sem instrumentos, só harmonia, como 1000 corais cantando a mesma nota em uníssono, e ela está afinada com seu coração. E aí você percebe algo insano. Isso não é só um sonho, é uma conversa. Deus não está falando com você, Ele está falando em você. Do nada, um pensamento aleatório atravessa.
No Egito Antigo, mulheres usavam esterco de crocodilo como protetor solar. Sim, real. Sua mente ainda tentando te manter na terra com trívia inútil. Você ri. Deus ri também. Um som leve, tipo folhas roçando uma na outra. E você pensa, ué, Deus ri? A frase final ecoa como se tivesse sido gravada no ar. Eu falo pelo que você lembra e pelo que você esquece. E aí o espaço começa a pixelar, como um vídeo ruim carregando. Você está sendo levado adiante, porque esse não é o único sonho da noite. E o próximo? Bem, digamos que o chão não vai ser tão confiável. Você abre os olhos, mas o mundo ao seu redor não tem horizonte. À sua frente, uma ponte se estende infinitamente. Feita de madeira antiga, mas sem pregos, sem parafusos, como se tivesse sido montada por mãos que sabiam o exato encaixe do tempo. Você olha para os lados. Nada além de neblina. Abaixo, um vazio silencioso, que parece puxar sua atenção mais do que seus pés. Mas você não cai. Você simplesmente está. Você dá um passo. A madeira range, mas não afunda. Outro passo. Mais um. E então você percebe, com cada passo, palavras aparecem, gravadas na tábua seguinte, como se a ponte escrevesse sua própria história à medida que você caminha. Versículos, trechos de orações antigas, lembranças de promessas que você quase esqueceu. Uma delas diz: eu estarei com você até o fim dos tempos. E você sente um frio subir pelas costas, mas não é medo. É como se algo em você soubesse que aquilo sempre foi verdade. A ponte se estica tanto que você não consegue ver o final. Olhar para trás, nem adianta. A neblina cobre tudo. Você só consegue ir para frente. E aí a voz volta. Quantas vezes você tentou ver o fim quando eu só queria que você confiasse no próximo passo? Essa doeu mais que ver stories de ex com legenda bíblica. Você continua. A neblina à frente dança, se retorce, mas nunca se dissipa completamente. E quanto mais anda, mais você percebe. A ponte também é você. Os momentos em que foi firme, as rachaduras que carregou, as tábuas que quase cederam, mas resistiram. Cada uma delas tem um nome, um ano, um momento. Aí vem um som novo. Sinos, mas não de igreja, sineta de escola. E você se lembra de quando orava no recreio escondido, quando achava que falar com Deus era coisa de adulto, e Deus fala de novo. Você achou que eu só responderia quando você crescesse, mas eu já respondia quando você falava comigo em silêncio, entre um desenho e outro. Tem uma pausa, um silêncio denso, cheio de coisas não ditas. Você para de andar. A ponte vibra levemente como se estivesse esperando sua decisão. Você olha para o vazio abaixo e por um segundo sente vontade de pular. Não por desespero, mas por curiosidade. Mas algo segura seu pé. É um detalhe pequeno. Uma corda fina, amarrada no seu tornozelo, como uma guia de criança em aeroporto. Você a segue com os olhos e percebe que ela está conectada à ponte. Você e ela são parte do mesmo caminho. Fato curioso. Na mitologia nórdica existia a Bifrost, uma ponte de arco-íris que ligava o mundo dos humanos ao dos deuses. Acreditava-se que apenas os dignos podiam atravessá-la. Historiadores ainda discutem se essa ideia influenciou a forma como vemos pontes como símbolos espirituais até hoje, mas não é difícil entender o porquê. Você volta a andar. Mais versículos. Mais lembranças. Uma frase surge com força. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Você ri. Lembra de quando achou que firme fundamento era o nome de uma banda de pagode? Gospel. A ponte parece ter uma batida agora, como se um tambor invisível marcasse seu ritmo. Você começa a andar mais rápido. A neblina começa a abrir. Lá na frente, uma figura. Lenta, sem pressa. Roupas leves, olhar sereno. Está de costas. E mesmo assim, você sabe que é ele. Não porque viu o rosto, mas porque tudo no seu corpo se aquieta. Como se seu pulmão inteiro tivesse dado um suspiro de alívio. Você corre, ou tenta,
A ponte parece aumentar com cada passo. Você se esforça, grita, mas sem som. E Deus continua andando, calmo, como se já soubesse quando você o alcançaria. Até que você para, literalmente, e algo dentro de você sussurra. É andando em fé, não correndo por medo. Você respira, dá um passo, outro, e percebe que agora não está mais tentando alcançar. Você está caminhando ao lado dele, ele não olha para você, mas você sente o sorriso. E então mais uma curva se aproxima. Sim, uma curva numa ponte infinita. E você entende. Não precisa ver o final para continuar. Porque quem está ao seu lado já conhece o caminho inteiro. O som do vento muda. Ele para de soprar como brisa suave e começa a ondular, como se movesse em círculos. Quando você percebe, já não está mais na ponte. Está em uma sala escura, fria, revestida de espelhos, altos, imponentes, com molduras entalhadas em ouro que parece ter envelhecido durante milênios. Você se vê cercado, mas ao se aproximar do primeiro espelho, nada, nenhum reflexo. Você pisca, esfrega os olhos, gira o corpo, mas os espelhos continuam em silêncio, sem imagem, sem retorno, apenas você diante do nada. E aí, como se acionado por pensamento, o espelho da frente começa a pulsar com uma luz suave. E dentro dele, uma imagem surge. É você, pequeno, de pijama azul, segurando um cobertor que foi esquecido há décadas. Você está sentado no chão da sala, com olhos enormes fixos na televisão, onde passa um desenho bobo que agora parece mais antigo que a própria memória. Mas o detalhe que te desmonta é o som. A voz da sua mãe, orando baixinho no quarto ao lado. E você, com a cabeça virada, diz algo que você não lembrava ter dito. Deus cuida da minha mãe. Você respira. Fundo. Algo aperta no peito. A imagem se apaga. O espelho da direita brilha agora. Uma nova cena. Você, com 13 anos, escondendo lágrimas depois de ser humilhado na frente da sala. A oração de novo, mas agora calada. Eu só queria que alguém me visse. E a voz de Deus surge como resposta atrasada, mas sempre certa. Eu vi. Um por um, os espelhos começam a mostrar versões suas que você preferia esquecer. O dia em que mentiu e chorou depois. A noite em que prometeu nunca mais orar. A vez que disse que não acreditava mais, mas só para si mesmo. E em todas essas versões, algo em comum. Deus estava lá, fora do quadro, mas presente. Curiosidade excêntrica. Em 1835, um químico chamado Justus von Liebig inventou a prata coloidal aplicada em vidro, criando o primeiro espelho moderno. Antes disso, a humanidade se via em metais polidos, água parada ou nas reações dos outros. Hoje, mesmo com alta definição, ainda nos custa enxergar quem somos de verdade. E é aqui que entra a parte estranha. Deus nunca precisou de espelho para te ver. Você anda até o espelho do canto. Ele é maior, mais escuro, e parece recusar sua aproximação. A moldura é rachada. Você encosta, e ele não mostra você. Ele mostra uma pessoa que você machucou, alguém que você afastou, alguém de quem você fugiu. E aí vem o soco emocional. Essa pessoa está sonhando com você agora, pedindo perdão por algo que você nem sabia que doía nela. E nesse sonho, dentro do seu sonho, Deus está unindo as pontas. Você tenta falar, mas a garganta falha. A voz de Deus ecoa mais uma vez, desta vez como se estivesse a um palmo do seu ouvido. O perdão é o espelho onde você me enxerga de volta. Você fecha os olhos e quando abre, todos os espelhos agora mostram o mesmo reflexo. Você, de joelhos, com os olhos fechados e um leve sorriso nos lábios. A imagem de quem finalmente entendeu que ser visto por Deus não é ser exposto, é ser acolhido. Fato histórico. Em muitas tradições antigas, como o judaísmo e o cristianismo primitivo, espelhos eram cobertos durante o luto, como sinal de introspecção e respeito pela dor. Historiadores ainda discutem se isso era por superstição ou simbologia.
Mas a verdade é que, diante do divino, nem sempre estamos prontos para nos encarar. Um último espelho se ilumina, mas dessa vez ele está vazio, sem imagem, sem reflexo. Apenas um espaço em branco com a seguinte frase: o que você ainda não perdoou, ainda te mantém invisível. Você estende a mão, e o espelho, pela primeira vez, mostra um reflexo. Você, chorando sim, mas também rindo, não como quem está dividido, mas como quem está inteiro. Você sorri de volta. E então, o vidro se quebra em 1000 pedaços silenciosos que flutuam no ar, como confetes de vidro. Eles se transformam em luz, giram ao seu redor e te levam embora. Não há medo, não há ruído. Você apenas parte, porque o próximo sonho te espera com olhos de leão. Você acorda dentro de um campo dourado, vasto, com grama alta que dança como se um coral de vento estivesse regendo a paisagem. O céu tem a cor de um entardecer que se recusa a virar noite. Tudo parece em paz, mas há algo diferente. Um silêncio que não é ausência de som, mas expectativa. Como se o mundo estivesse prendendo a respiração. Você começa a caminhar. A grama se curva sob seus pés, como se tivesse aprendido boas maneiras. A cada passo o aroma muda. Lavanda, chuva, madeira recém-cortada. E então você o vê. Lá na frente, em pé, está um esculeão mac, enorme e imponente, com uma juba que parece feita de luz e sombra. Mas o que mais te impressiona não é o tamanho, nem o brilho. São os olhos. Tristes, profundos, como se carregassem o peso do mundo inteiro e ainda assim não julgassem ninguém. Ele não ruge, não se aproxima, só olha. Você sente aquele olhar atravessar você com mais precisão que qualquer raio-x da vida. E mesmo assim, ele não te condena. Ele espera. Você dá um passo. Ele não se move. Mais um. Nada. Até que você chega perto o suficiente para notar uma coisa estranha. O leão está sangrando da pata. Mas não reclama. Apenas respira fundo, como quem já entendeu que feridas não são fraquezas, são memórias. Você se ajoelha devagar. O leão não recua. Você estende a mão. Ele permite. Você toca o ferimento e, no exato momento em que o faz, sente uma dor que não é sua. Um corte antigo, seu, esquecido, emocional, sim. Se acende na sua mente como se dissesse: olha, eu ainda tô aqui. E Deus fala, baixo, quase como pensamento seu, mas com entonação que não é humana. Você pede cura, mas foge da ferida. Eu te ensino ficando aqui, sangrando com você. Você fecha os olhos, uma lágrima escapa. E aí vem a primeira piada do sonho. A lágrima cai no chão e vira glitter. Sim, glitter. Como se até seu sofrimento tivesse que ter um toque dramático à la musical gospel alternativo. Curiosidade excêntrica? Em tempos antigos, leões eram vistos não apenas como símbolos de poder, mas também de sacrifício. Na Etiópia cristã, o leão de Judá representa a força que protege, mas também a dor que entende. Você olha de novo. O leão ainda te encara, mas agora os olhos têm outra coisa. Esperança. Como se tivesse esperado séculos para você perceber que o ferimento dele é, de alguma forma, sua porta de entrada. E então, o ambiente muda. Ao seu redor surgem árvores. Elas crescem rápido, como se o tempo tivesse engatado quinta marcha. Em segundos você está numa floresta. O leão ainda está lá, mas agora ele caminha, lento, firme, como quem conhece cada raiz. Você segue, e a floresta vai ficando mais viva. As folhas murmuram, literalmente. Elas dizem coisas que você não lembrava que sabia. Perdão é liberdade. Coragem não é ausência de medo, é presença de verdade. A espera também é resposta. Historiadores ainda discutem se o simbolismo do leão no cristianismo primitivo se sobrepôs ao medo dos romanos pela besta. Mas uma coisa é certa. A figura do leão ferido, mas pacífico, revela mais sobre Deus do que qualquer vitral colorido. De repente, o leão para. Você também. Ele olha para você, inclina levemente a cabeça,
como quem pergunta: e agora, você vai? Você entende, porque chegou a hora de seguir sem ele. Mas antes, o leão dá um passo à frente e esfrega a testa na sua, como um gesto antigo, tribal, íntimo. E nesse toque, 1000 palavras são ditas sem uma única ser pronunciada. E então ele desaparece. Não em fumaça, nem em luz. Ele apenas deixa de estar. Como se tivesse te levado até ali, e agora fosse hora de continuar. Você respira. O ar da floresta é denso, mas não sufoca. E então, no meio das árvores, uma rua de paralelepípedos começa a se formar. Casas surgem, lojas se alinham, um poste de luz acende sozinho, apesar do céu ainda estar claro. A cidade se forma, mas tem algo estranho. Ela anda. Você pisca uma vez e, quando abre os olhos, percebe que está no meio de uma cidade. Mas não qualquer cidade. Essa se move. Lentamente, como se os prédios tivessem vida própria e estivessem deslizando sobre trilhos invisíveis. Lojas inteiras deslizam de um lado para o outro, calçadas se ajustam sob seus pés, sem fazer um som sequer. É como caminhar dentro de um quebra-cabeça que está sendo montado enquanto você anda. Os postes de luz flutuam suavemente, ajustando sua posição para iluminar melhor seu caminho. Um semáforo aparece no céu, pisca amarelo e desaparece. E você? Está no centro disso tudo, tentando entender onde pisa, mas cada passo revela uma nova esquina que não existia antes. Você corre para acompanhar um prédio que parece importante. Uma igreja antiga, gótica, com vitrais gigantes, mas ela se afasta devagar, como se estivesse fugindo de você de propósito. Você muda de direção, tentando alcançar. Uma praça onde crianças estão brincando, mas quando chega lá, as crianças desaparecem e dão lugar a um posto de gasolina. Você não entende. Cada vez que tenta alcançar algo que parece certo, a cidade muda. E aí vem a ficha. Você está tentando guiar uma cidade que não quer ser guiada. A voz volta, firme e calma. Você sempre corre atrás do que já está em movimento. Quando vai perceber que eu sou o que permanece, não o que muda? Você para no meio da rua. Um ônibus passa lentamente ao seu lado, sem motorista, sem passageiros. E dentro dele, refletido no vidro, você vê seu próprio rosto mais velho, com rugas que você ainda não tem. Cabelos com um pouco de cinza. Olhos tranquilos. Você encosta no ônibus. O vidro vibra. E aí você vê. Aquele você do futuro está sentado dentro lendo um livro. A capa não tem título, só uma luz suave que emana das páginas. Ele te olha por um segundo, sorri e volta a ler, como se dissesse: vai dar certo, mas não agora. Você recua. O ônibus se afasta. A cidade continua em movimento. E você? Você sente a frustração querendo subir, aquela velha, conhecida. A sensação de que está sempre atrasado para a própria vida. Fato histórico. No século XIX, durante a Revolução Industrial, as cidades começaram a crescer tão rápido que mapas precisavam ser atualizados a cada 2 meses. Algumas pessoas diziam que a cidade anda mais rápido que seus habitantes. Historiadores ainda discutem se isso causou as primeiras crises modernas de identidade urbana. Você senta no meio-fio, ou pelo menos tenta. Ele se retrai, vira banco de praça. Você senta de novo. Agora sim. E tudo para, literalmente. Quando você para, a cidade para também. As lojas se imobilizam, o vento some, o céu permanece parado como um fundo de tela estática. E aí vem o insight. A cidade não muda porque é confusa, ela muda porque você está tentando controlar o que só se revela no descanso. Você fecha os olhos, respira, abre as mãos, e a cidade responde. Ela começa a se reconfigurar, mas dessa vez, não para te escapar, para te receber. Uma rua nova se forma, reta, clara, sem movimento. Ao fundo, você vê uma figura pequena, um menino, sozinho, de pé no meio da rua. Ele te encara, e então ele diz seu nome completo, inteiro, sem gaguejar. Você nem sabia que ainda lembrava dele.
A cidade ao redor se desfaz em névoa, como papel queimando de trás para frente. Você está indo em direção ao garoto, porque ele sabe coisas que você nunca contou a ninguém. Você caminha lentamente até ele. O chão agora é terra batida, ainda úmida da chuva que não caiu. Ao redor, árvores altas murmuram, literalmente murmuram. Suas folhas balançam como se conversassem umas com as outras, e vez ou outra, dizem seu nome baixinho, em sussurros, que arrepiam sua espinha. O menino permanece ali. Roupa simples, um moletom largo demais, sandálias de dedo. O cabelo despenteado como quem acordou e não viu motivo para se arrumar. Mas o olhar é de quem te conhece mais do que você gostaria. Você demorou, ele diz, sem raiva. Só uma constatação. Como quem esperou por horas, mas trouxe lanche. Você sabe meu nome inteiro. Você responde. E ele dá de ombros. Deus também sabe. Eu só repeti. Você engole seco. Esse tipo de resposta costuma vir só de idoso sábio ou de personagem de filme cristão independente. Mas não aqui. Aqui, tudo que é dito parece ter peso, densidade. Você é um anjo? Você pergunta. Ele revira os olhos, impaciente. Não. Sou só alguém que te viu chorar em silêncio e decidiu não esquecer. Você fica em silêncio. Ele se vira e começa a andar por uma trilha estreita entre as árvores. Você o segue. As folhas roçam em seus braços e sussurram frases aleatórias. Você já foi mais leve. E lembra quando acreditava? As orações da sua avó ainda ecoam. Curiosidade excêntrica. Na Grécia Antiga, filósofos acreditavam que as árvores guardavam a memória dos ventos, como se cada sopro carregasse uma história. Alguns historiadores ainda discutem se esse mito influenciou o costume de plantar árvores em cemitérios, como forma de continuar ouvindo os mortos. O garoto para ao lado de uma pedra grande coberta de musgo. Encosta nela e do outro lado, uma projeção. Você, com 9 anos, rindo, solto, com um estilingue na mão e um dente faltando. Você está contando uma história para ninguém. Ou talvez para Deus. E o menino que te guia diz: essa foi a última vez que você se sentiu completamente seguro. Você sente um nó na garganta. Como você sabe disso? Ele aponta para a árvore atrás da pedra. Gravado no tronco, seu nome, bem pequeno, ao lado da palavra salvo. Você pediu isso aqui. Você orou por salvação, não só da alma, mas da vida mesmo, da rotina, da confusão. Você fecha os olhos, lembra vagamente da cena. Lembra da dor de barriga que sentiu ao voltar para casa naquele dia, com medo do castigo. Lembra de dormir abraçado no travesseiro como se fosse a única âncora. E aí ele diz calmo: Deus não te livrou da dor. Ele te acompanhou nela. Foi você que confundiu presença com ausência. Você sente as pernas ficarem fracas. Senta na pedra coberta de musgo. O garoto senta ao seu lado. Ele pega uma folha caída e sopra. Ela sobe, flutua no ar como se tivesse asas e desaparece. Por que você está me mostrando isso? Você pergunta. Porque tem parte de você tentando voltar para lá e outra parte que nunca saiu, mas nenhuma delas está vivendo agora. Você encara o chão. Caracol passa devagar. Ele deixa um rastro de luz no barro, como se estivesse desenhando um mapa secreto. O garoto aponta. Você ainda está tentando entender onde errou. Mas esse mapa é sobre onde você parou de confiar. Um galho estala atrás de vocês. O menino se levanta, assopra as mãos e diz: é hora. Hora de quê? Ele sorri. De você parar de conversar comigo e começar a ouvir ele. Você quer perguntar quem ele é de verdade, mas já sabe a resposta. Em alguma camada profunda, sabe que ele é uma memória encarnada. Uma parte da sua alma que Deus preservou para te encontrar aqui. Você fecha os olhos. Quando abre, está deitado, olhando para o céu. Mas não é o céu que você conhece. É um céu cheio de estrelas que murmuram. Você está deitado. O chão sumiu. Não há grama, nem pedra, nem cama. Só o céu. Um céu tão profundo que parece respirar. E ali, onde antes havia silêncio,
Agora existe algo mais sutil. Um sussurro contínuo vindo das estrelas. Mas elas não piscam como de costume. Elas o brilham em padrões que se movem, como palavras escritas com luz. Cada constelação parece te contar uma história, não dos antigos heróis mitológicos, mas sua própria. Você ouve um nome, seu nome, depois um versículo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, e você sorri, porque é o clássico, né? O preferido de 9 entre 10 tatuagens de fé. Mas ali, no espaço, ele não soa como clichê. Soa como alguém te lembrando que você sobreviveu. Você flutua. O corpo leve como o pensamento. As estrelas se aproximam, não como se você voasse até elas, mas como se elas estivessem curiosas sobre você. Uma delas se destaca. É vermelha, mas não como fogo. É mais um tom de vinho profundo. Ela sussurra. Aquela dor que você escondeu no sorriso, eu vi. Você quer chorar, mas não tem olhos. Aqui suas emoções não caem. Elas flutuam com você. Você sente cada uma como uma bolha que se desfaz no ar. E aí vem outra estrela, azulada, pálida. Lembra quando você disse que não era mais capaz de crer? A estrela se parte em 2 pedaços, mas os 2 continuam brilhando. Eu fiquei inteiro por você. Você gira no espaço. Um cometa passa lentamente, deixando um rastro que forma palavras em hebraico antigo. Você não entende, mas sabe o significado. Esperança. Fato histórico. Em 1609, Galileu apontou um telescópio para o céu pela primeira vez e percebeu que as estrelas não eram fixas como se acreditava. Elas se moviam, dançavam. Historiadores ainda discutem se essa descoberta abalou mais a ciência ou a fé, mas hoje, enquanto você dança com elas, percebe que nenhuma foi feita para ficar parada, nem você. A terceira estrela se acende, piscando em ritmo com o seu coração. Ela te mostra uma imagem. Você, aos 17 anos, sentado em cima do telhado, olhando para o céu e perguntando: será que Deus se importa mesmo? A resposta vem agora, depois de anos. Sim, mas você queria provas. E eu só ofereço presença. Você gira de novo. Agora rápido, como se o próprio universo te puxasse para dentro de si. E então vê algo que não esperava. Outras pessoas, flutuando, dormindo, sonhando, cada uma com sua estrela. Cada uma recebendo sussurros. E você entende. Deus não fala só com você, mas com você. Ele fala de um jeito que só você reconhece. Como uma carta escrita à mão no mundo dos e-mails genéricos. Curiosidade excêntrica? Há uma teoria, marginal entre neurocientistas, de que os sonhos lúcidos podem ampliar a percepção de realidade ao ponto de simular encontros com outras consciências. Nada comprovado. Mas aqui, parece real o suficiente. De repente, todas as estrelas se apagam. Só uma permanece acesa. Ela começa a descer, lenta, suave, até tocar seu peito. E entra. Não explode, não queima. Só acende algo em você que estava apagado, mas não morto. Você sente calor, sente luz, sente propósito. A voz de Deus vem pela última vez, nesta sessão do sonho. Eu escrevi os céus, mas gravei você neles. Você fecha os olhos e, ao abrir, está em pé novamente, diante de uma capela, e o relógio no alto está derretendo. Você está parado diante de uma capela antiga, daquelas que parecem ter sido esquecidas por mapas, por guias turísticos e até pelo tempo. Mas o tempo, bom, ele ainda está aqui, e está uma escorrendo. Literalmente. O relógio no alto da torre da capela derrete como cera quente. Os ponteiros se contorcem como serpentes sonolentas. E cada segundo que escorre em silêncio parece levar junto um pedaço da sua ansiedade. Você abre as portas, que se abrem, sozinhas, rangendo como se soubessem que você ia chegar. Lá dentro, o ambiente é abafado, mas acolhedor. Os vitrais não mostram santos ou cenas bíblicas, mas memórias suas. Em movimento lento, como pinturas vivas. O primeiro vitral mostra você recebendo um não doloroso.
O segundo, chorando num culto em que ninguém te viu. O terceiro, você sorrindo sozinho, ouvindo uma música que parecia ter sido escrita só para você. No altar, não há púlpito, nem pastor, nem cruz. Há uma cadeira, e Deus está sentado nela. Ele não é velho, nem jovem, nem homem, nem mulher. Ele é familiar. Como se tivesse traços de todo mundo que te amou de verdade na vida. Um olhar que mistura mãe, melhor amigo, e aquele professor que acreditou em você quando nem você acreditava. Ele olha para você, não fala, só estende a mão. Você caminha até ele. O chão range como madeira antiga, mas está firme. Ao pisar no centro da capela, você sente algo estranho. Cada passo que você dá, uma pergunta sua é respondida dentro de você. Mas não em palavras, em certezas. Como: sim, aquilo precisava acontecer. Não, você não foi esquecido. Sim, você é mais amado do que entende. Não, o silêncio não foi abandono. Você para em frente à cadeira. Deus se levanta. Ele é maior que você, mas não te intimida. O tempo na capela para. O relógio do lado de fora se dissolve completamente e você percebe que está fora do tempo, dentro da verdade. Curiosidade excêntrica. Salvador Dalí pintou os relógios, derretidos em a persistência da memória, como uma crítica à rigidez do tempo. Ele dizia que os sonhos desobedecem aos ponteiros e que o coração é mais exato que qualquer relógio. Historiadores ainda discutem se o quadro tem influência religiosa ou apenas surrealista. Mas aqui, você sente que Dalí chegou perto. Deus caminha ao seu redor, não em círculos, em espirais, como se desenhasse algo invisível ao seu redor. Você sente as perguntas queimando na ponta da língua, e ele finalmente fala. Você quer as respostas antes de estar pronto para elas. Eu quero você pronto antes de te dar as respostas. Você engole seco. Então, eu nunca vou saber tudo? Você vai saber tudo o que te cura. O resto não precisa. Você ri nervoso. Essa frase daria uma boa bio de Instagram. Deus sorri. Você já tentou. Você arregala os olhos. Ele acena com a cabeça. Sim, em 2018. Você apagou porque não teve likes. Você coloca a mão no rosto. Até Deus lembra dessas coisas. Ele se aproxima. Toca sua testa com 2 dedos. E naquele toque, você vê flashes, como um trailer da sua própria vida, em câmera rápida. Mas o mais chocante não são as cenas que passaram. É perceber que, em cada uma, havia um detalhe sutil. Uma luz, uma brisa, uma presença. Sempre ele, sempre ali. E então, ele sussurra. Eu nunca fui o eco, sempre fui a voz. Você se ajoelha, não por obrigação, mas por gratidão. A cadeira atrás de você vira cinzas que sobem, como poeira levada por vento santo. A capela começa a desmanchar, mas você não sente medo, sente leveza, e quando olha para o alto, os vitrais agora mostram apenas o céu azul, e nele, uma porta flutuando no meio do nada. Sem muros, sem moldura, só a porta. Ela se abre sozinha. Você encara a porta suspensa no vazio. Não há paredes, não há chão, não há céu. Só a porta, solitária, como se flutuasse, no centro de todas as coisas. Ela não balança, não range, não chama. Apenas está lá, como uma escolha. Você se aproxima com passos cuidadosos, como se pisasse sobre vidro. O ar ao redor muda. Ele se torna denso, mas não sufocante. É como caminhar dentro de uma lembrança que você quase esqueceu, mas que ainda tem cheiro. A porta é feita de madeira crua, com marcas profundas como cicatrizes. Você passa a mão por ela e cada sulco parece uma linha da sua história. Algumas lisas, outras cheias de rachaduras. Você engole em seco. A última vez que abriu uma porta tão importante, sua vida mudou, literalmente. E essa aqui, essa tem cheiro de recomeço. Você coloca a mão na maçaneta. Ela gira sozinha. A porta se abre devagar. Atrás dela, nada. Só um espaço branco, imenso, como uma página não escrita. Mas você sente, não está mais sozinho. Você pisa dentro do nada e,
Imediatamente, a sensação muda. Você está cheio. Como se tudo que faltava tivesse se reunido ali, no silêncio. Uma risada suave ecoa, não uma gargalhada. Uma daquelas risadinhas internas que a gente solta quando entende uma piada atrasada. E então a voz de Deus fala: você passa a vida inteira tentando me encontrar em lugares barulhentos, mas sou mais fácil de ouvir quando não há cenário. Você caminha pelo vazio, mas não é vazio, é espaço pronto, como um palco antes da peça, como um quarto antes do bebê chegar, como um coração que finalmente parou de correr. De repente, surgem pegadas no chão branco. Não as suas, de alguém que andou antes. Você as segue. Elas vão em linha reta e depois fazem uma curva suave. No final do caminho, um objeto. Um espelho. Diferente dos outros. Pequeno, oval, seguro por uma corrente pendurada do nada. Você se vê. E por um segundo, você não se reconhece. A versão no espelho tem paz nos olhos, tem leveza nos ombros. Não tem pressa, nem medo, nem dúvida. É você, curado. Você toca o espelho e ele desaparece como se fosse feito de fumaça. Em seu lugar surge uma mesa. Nela, um pedaço de papel e uma caneta. Só isso. Você se senta. A cadeira parece feita de vento. Confortável, mas sem forma. O papel continua em branco. A voz volta. Escreva. Você hesita. O quê? A próxima parte. Aquela que você ainda não viveu. Mas e se eu errar? Então escreveremos juntos. Você segura a caneta. Ela pesa como responsabilidade, mas desliza como liberdade. E então, sem saber como, você começa a escrever. Uma palavra, depois outra, uma frase, um parágrafo. As palavras fluem como se sempre tivessem estado ali, esperando por você. Fato curioso: no século XII, os monges copistas passavam dias transcrevendo as escrituras à mão. Eles acreditavam que cada letra escrita era uma forma de oração. Alguns diziam que escrever é ouvir Deus em silêncio. Historiadores ainda discutem se essa prática influenciou a relação espiritual com a escrita. Mas aqui e agora, você sente que cada palavra sua é uma resposta. Você não escreve uma história perfeita. Você escreve sua história. E isso é o suficiente. Ao terminar, você solta a caneta. A folha se levanta sozinha, brilha e se transforma em luz. Você está de volta de pé. A porta atrás de você se fecha sozinha. E você sabe, agora ela está do lado de dentro. Você pisca e já não há porta, nem mesa, nem chão branco. Agora você está em uma biblioteca, mas não como as que você conhece. Esta é viva. As prateleiras se movem sutilmente, deslizando como marés silenciosas. Cada livro parece pulsar, como se estivesse respirando, como se tivesse sido escrito, com alma, não com tinta. No centro da sala, suspenso no ar, um único livro flutua, aberto, e está escrevendo sozinho. Você se aproxima com calma, sentindo o ar vibrar ao seu redor como quando se anda perto de um gerador. A cada linha escrita, uma memória sua se revela na página. Não como num diário, mas como num registro eterno. Você lê uma frase. Hoje, ele escolheu acreditar sem garantias. E então outra. Ele quase desistiu às 17h47, mas lembrou da promessa. Você dá um passo para trás. O livro continua escrevendo, sozinho, sem pressa, como se soubesse que cada segundo importa. Você tenta tocar, mas ele se move, girando delicadamente no ar, como se dissesse: apenas leia. Ainda não é hora de editar. A voz de Deus surge de novo, agora mais próxima. Você acha que sou o autor da sua dor, mas sou o autor da sua redenção. Você fecha os olhos por um instante e lembra de todas as vezes em que quis que Deus apagasse capítulos inteiros. Aqueles dias escuros, as decisões erradas, os silêncios que doeram mais do que gritos. Mas o livro não apaga, ele transforma. Cada erro vira enredo, cada queda vira curva, cada pausa parte do compasso. Curiosidade excêntrica. Em algumas culturas indígenas, como os maias,
Acreditava-se que a vida de uma pessoa era escrita nas estrelas antes mesmo do nascimento e que os sonhos eram trechos desse livro celestial descendo para nos lembrar quem somos. Historiadores ainda discutem se esses sonhos eram usados como guia espiritual ou como controle social, mas ali você só sente pertencimento. Você observa enquanto o livro vira a página. Agora ele escreve uma cena que ainda não aconteceu. Uma conversa, uma decisão, um novo lugar, e você se vê nela. Você pergunta: mas como posso escrever meu futuro se ele já está escrito? A resposta vem com simplicidade desconcertante. Porque escrevemos juntos, e eu sempre deixo espaço para a liberdade. Você observa a caligrafia. Não é linear. É curva, orgânica, como se dançasse. Cada frase respira, não apressa, e isso te desconcerta mais do que o conteúdo. Você passa tanto tempo tentando acelerar as coisas, que esqueceu como é esperar algo nascer. Você se afasta um pouco. A biblioteca começa a se dissolver. Os livros retornam às prateleiras, que desaparecem uma a uma. O livro flutuante fecha sozinho, e antes de sumir, imprime na sua mente uma última frase. Você não é o rascunho. Você é a versão final sendo lapidada. Você pisca. Agora você está dentro d'água, mas não se afoga. Você mergulha. E no fundo do oceano, Deus vai falar mais alto do que nunca. Você está submerso, mas não sente falta de ar. A água ao seu redor é densa e escura, mas não assusta. Ela envolve você com delicadeza, como um abraço que sabe exatamente onde tocar sem machucar. Tudo é silêncio. O tipo de silêncio que carrega peso, como se o mundo lá fora tivesse sido colocado em pausa. Você olha para cima e vê a luz da superfície, tremeluzindo bem distante. Parece inalcançável, mas aqui embaixo, a paz, fria, mas real. Você começa a descer, não por escolha, mas porque o oceano te convida. A cada metro, as cores mudam. O azul vira violeta, o violeta quase preto. Mas você continua enxergando, como se seus olhos agora fossem feitos para ver no escuro. E então, a voz vem, mais clara do que nunca. Aqui embaixo, você ouve o que o barulho da vida abafou. Você fecha os olhos. A vibração da voz percorre sua pele, não seus ouvidos. É como se Deus não estivesse falando com compondo você, mas encuno você. Cada palavra reverbera no peito, como se seu coração fosse a caixa de ressonância de um instrumento antigo. Você lembra das noites em que orou e o céu parecia mudo, das madrugadas em que o travesseiro foi altar, das vezes em que sentiu que a oração voltou sem resposta e agora entende. Deus não estava em silêncio, ele estava esperando que você mergulhasse. Fato histórico. Em 1960, Jacques Piccard e Don Walsh foram os primeiros humanos a alcançar o ponto mais profundo do oceano, a Fossa das Marianas, a quase 11 mil metros de profundidade. Lá, o silêncio é tão absoluto que dizem ser possível ouvir o próprio sangue circular. Alguns cientistas ainda discutem se essa pressão extrema altera a percepção sensorial, mas ali, você percebe, é no fundo que se ouve o que na superfície só ecoa. Você continua descendo. No caminho, passa por imagens que se formam na água como hologramas líquidos. Seu rosto quando mentiu para proteger alguém. A lágrima que não derramou no velório. A promessa que você esqueceu de cumprir. Você quer desviar o olhar, mas não consegue. E então a voz volta. Aqui embaixo, você não pode se esconder, e é por isso que é seguro. Você toca o fundo, mas não é lodo, não é areia, é vidro. E dentro dele, um olho gigante te observa, não com julgamento, com compaixão. Você entende. Deus vê tudo, até aqui, especialmente aqui. Curiosidade excêntrica. Há uma espécie de peixe chamada Macropina microstoma, com cabeça translúcida e olhos que giram dentro do crânio, permitindo que ele veja tanto acima quanto à frente simultaneamente. Os biólogos o chamam de o peixe que vê o invisível. Aqui, no fundo do oceano, você sente como ele, vendo, dentro de si e além, ao mesmo tempo. Você se senta, ou flutua sentado,
No fundo, o silêncio não assusta mais, ele acolhe. É no silêncio que você ouve. Você foi fundo demais para voltar igual. E então, um som, fraco, mas crescente. Batidas, não de coração, de tambor. Você reconhece o ritmo. Lembra da igreja da infância, da roda de oração, da mão batendo no banco no ritmo da fé. A água começa a vibrar. Pequenas bolhas sobem, giram ao seu redor como estrelas líquidas. E você é levado para cima, devagar, sem pressa, subindo como quem volta de uma jornada e sabe que nada mais será como antes. Quando rompe a superfície, há céu, há campo e há Deus ali, em pé, te esperando com a mão estendida. Você sai da água com leveza, nenhum respingo, nenhum peso. Seus pés tocam a grama, fresca, úmida, viva. O ar é morno, perfumado, como se tivesse passado por lavanda e pão recém-assado. O campo se estende ao redor como um abraço verde e sem fim. E ali, no meio de tudo, está Ele. Deus, de pé, esperando. Ele não tem pressa, nem expectativa, só presença. Você anda até Ele. Os passos são firmes, mas desacelerados, como se o tempo finalmente tivesse aprendido a respeitar seu ritmo. Quando você chega perto, Ele não fala, não precisa. Ele apenas estende a mão, e você a segura. É isso. Não há revelação bombástica, não há trovão, nem coral, nem anjos em formação voadora. Só a mão de Deus. E a sua. E mesmo sem uma palavra, você entende tudo. Você entende que Ele esteve nos 7 sonhos. Que a ponte, o leão, a porta, as estrelas, o livro, eram formas diferentes de um mesmo convite. Voltar para Ele. Você entende que os sinais sempre estiveram lá. Que o céu estrelado não era só bonito. Que o silêncio não era abandono. Que a ausência de resposta era só o som da semente crescendo por dentro. Você entende que não precisa entender tudo. Que há paz em aceitar. E acima de tudo, entende que Ele não vai embora quando você acordar. Porque de certa forma, você já acordou. Você olha para o horizonte. O céu ainda está azul, mas agora há uma nuance dourada que antes você não via. Como se a realidade tivesse sido afinada. A mão dele ainda segura a sua. E no fundo, você sabe que o próximo passo não é dentro de um sonho. É dentro da vida. Deus não diz adeus. Ele apenas aperta sua mão e sorri. Como quem diz, vai. Agora, você sabe o caminho. Você fecha os olhos uma última vez. Respira fundo e acorda. Mas não como antes. Você acorda com Deus por dentro. Agora, deixa seus ombros relaxarem. Solta o ar bem devagar. O sonho passou, mas a paz, ela fica. Não há mais necessidade de correr atrás de respostas agora. Você não precisa mais consertar tudo, nem controlar o tempo. Tudo aquilo que você viu, ouviu e sentiu, permanece dentro de você, como uma semente plantada no silêncio. Talvez você acorde e ainda haja contas a pagar, mensagens para responder, dores que ainda doem. Mas agora, você carrega algo que não tinha antes. Consciência da presença. Você esteve com Deus. E Ele esteve com você. Você andou por pontes invisíveis. Enfrentou florestas que sussurram. Olhou nos olhos de um leão. Escreveu o seu futuro. Mergulhou até o fundo do silêncio. E sobreviveu ao que mais te assombrava. O vazio. Agora tudo está mais devagar. E está tudo bem. Seu corpo ainda está aqui, mas sua alma sabe que encontrou descanso. Não o descanso que vem do sono, mas aquele que vem da certeza de que não se está sozinho. E nunca esteve. Então, respire de novo, mais lento dessa vez. Deixe a noite te envolver com gentileza. Você não precisa lembrar de tudo agora, só de uma coisa. Ele falou com você. E sempre vai falar. Boa noite.